Tudo bem, gente? Hoje eu vim falar um pouco sobre a série Ragnarok, mais especificamente a terceira temporada, que acabou de lançar. Eu acabei de assistir, então vou falar mais especificamente sobre a terceira temporada, mas eu vou falar um pouquinho também sobre a primeira e a segunda, só para contextualizar mesmo as minhas considerações, né? Esse não é um vídeo profissional. Esse vídeo, na verdade, é mais para eu me expressar e para eu, enfim, desabafar sobre essa temporada, porque eu realmente já adianto que eu não curti, não gostei do final. Se alguém tiver uma opinião diferente, tudo bem, mas eu particularmente não gostei. Ragnarok é uma série onde nos traz a mitologia nórdica como se fossem os personagens da mitologia nórdica, os principais deuses gigantes, nos dias atuais. E, gente, a ideia da série, ela é muito boa. Daria para ter feito uma série excelente. Daria para ter desenvolvido muito bem os personagens. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. O final foi bem polêmico. E o final ele foi separado em duas vertentes, né? A primeira vertente é que tudo que foi vivido na série, nas 3 temporadas, realmente aconteceu, mas o Ragnarok, que é a última batalha entre os gigantes e os deuses, aconteceu apenas na mente do Magni. E a segunda vertente é que nada do que a gente assistiu, né, na primeira, na segunda, na terceira temporada, que nada disso realmente aconteceu, que tudo isso foi dentro da mente do Magni, por ele ser esquizofrênico e ele ter idealizado tudo aquilo na cabeça para tentar lidar com os traumas dele, também com a morte do pai, a morte da amiga. E desde criança ele sempre foi muito fissurado, sempre gostou muito do Thor, das histórias em quadrinhos. E por ele gostar muito, ele acabou trazendo isso como uma fantasia, né, na cabeça dele. Então são essas duas vertentes. Uma é que o Ragnarok apenas não aconteceu, mas o restante aconteceu. E outra que nada daquilo aconteceu. Bom, para mim nenhuma das duas vertentes funciona bem. E na minha opinião, a que pareceu que fez mais sentido no final foi a segunda vertente que eu citei. Pareceu que a série nos disse, né, nos deu uma resposta de que tudo aquilo realmente aconteceu apenas na cabeça do Magni. Por quê? Porque enquanto foi passando os flashes na cabeça dele sobre o Ragnarok, ficava passando também cenas, né, da mãe dele, falando que ele tinha esquizofrenia, do diagnóstico dele, a mãe dele falando que ele criava coisas na cabeça. Então tudo deu a entender de que realmente tudo se passou na cabeça dele. Tem uma cena em que o cunhado dele leva uma flechada pelas costas, e aquilo ali daria início ao Ragnarok. E foi muito real, então eu acreditei que aquilo ali realmente estaria acontecendo. Achei até, nesse momento eu falei, caraca, agora vai ficar bom. Só que não foi isso que aconteceu, a gente viu que foi bem real, sendo que depois tudo ficou normal, então era realmente tudo na cabeça dele. Então, ao meu ver, realmente esse caminho é o que faz mais sentido, embora não seja nem um pouco satisfatório, né? Por que não é satisfatório? Vamos lá. Esse tipo de final, de que tudo aquilo está acontecendo na cabeça dele, pode até funcionar, embora também não seja um dos meus preferidos em nenhum tema. Eu acho que as histórias têm que ter começo, meio e fim, e tem que fazer sentido para quem tá assistindo. E talvez a gente esperasse um final desse em uma série que tenha um tema voltado para a psique humana, para a mente humana, como por exemplo séries como Por Trás de Seus Olhos, You, aquela série, né, do psicopata, enfim. Bates Motel Bates, quem assistiu também, é uma série que fala sobre psique, sabe, sobre a mente humana. Esse tipo de série a gente até entende que possa ter um final mais ou menos nesse estilo. A gente é até um pouco mais aceitável, né?
E eu acho que esse tipo de final cabe mais pra uma minissérie, né? Agora, você ficar 3 temporadas, 18 episódios assistindo uma coisa pra no final, se é tudo fruto da mente do protagonista, eu acho que é pobre, eu acho que é uma resolução sim, pífia, sabe? É muito pobre, né? Não tô tendo outra palavra aqui. E eu acho que parece que jogaram qualquer coisa, não sei, estavam com pressa de finalizar a série, tinha um prazo. É, Desde o começo, essa teoria de que foi tudo na mente dele, desde o começo realmente tiveram indícios de que o Magni, ele tinha alguma disfunção, de que ele poderia ser esquizofrênico, mas eu acho que os criadores da série, os produtores, enfim, eles inseriram isso no começo para ser um possível final, mas que estavam desenvolvendo e que talvez tivesse outro final. Eu acho que esse era meio que um plano B, sabe? Porque não faz sentido, porque ao longo da série deveriam ter tido pistas de que isso estaria acontecendo na mente dele. Eu acho que esse final teria funcionado se a série tivesse sido desenvolvida de uma forma que esse final tivesse sido aceitável. Não foi. A série não foi desenvolvida assim. Tiveram arcos em que os personagens estavam sem o Magni e se comportavam como gigantes, como deuses, falavam sobre isso. Então não faz sentido a série no final ter tomado esse rumo. Realmente é uma coisa que fica vago, fica no ar, entendeu? Muitas pontas soltas. O Magni em si, nessa terceira temporada, muita coisa me incomodou, né? Muita coisa me... Nossa, eu fiquei olhando assim, eu falei, gente, o que eu tô assistindo? Mas principalmente o Magni, né? O que dizer do Magni nessa terceira temporada? Ele tava extremamente insuportável, babaca, imbecil, né? Não tem palavra pra descrever ele. Isso me incomoda bastante, porque o personagem do Magni, eu sempre tive um pouco de dificuldade com ele. Na primeira temporada, principalmente, porque ele era um personagem que eu não me identificava de forma alguma. Ele não me cativava como personagem principal, como protagonista. Eu não conseguia me conectar com ele. Eu achava ele... Gente, eu achava o Magni mais burro que uma porta. Assim, as atitudes que ele tomava, eu ficava assim, gente, o que é isso? Ele tá sendo muito imbecil, muito burro. E aí, na segunda temporada, ele deu uma melhorada, sabe? Parece que ele deu uma acordada, ficou um pouco mais satisfatório. E aí, chegou na terceira temporada, toda essa construção do personagem foi por água abaixo de novo. E é chato, fica uma montanha-russa, você não sabe o que esperar do personagem. Quando você pensa que ele teve uma evolução, ele vai e joga um balde de água fria de novo, e você fica sem entender, sabe? Achei que a construção dele como personagem foi horrível nessa terceira temporada, porque ele só parou de ser babaca depois aquela cena na floresta que ele acessa os medos que ele tem. Eu achei que aquilo ali foi muito vago também, porque foi só ele lembrar que ele ficou com trauma pela Isolde ter morrido e viu que ele tinha medo de perder as pessoas que ele ama. E por esse motivo ele voltou, né, a ser ele mesmo, e voltou, né, a ser ali o Magni que a gente já conhecia, que fazia o bem às pessoas e era gentil. Mas se ele tinha medo de perder as pessoas que ele ama, que forma esquisita, né, de você lidar com isso, você simplesmente sair maltratando. Até a mãe dele, coitada. Até a mãe dele, que é uma das melhores personagens, mais queridas, mais amáveis, ele maltratou. Ele foi muito imbecil nessa temporada, ele foi burro, sabe? É um personagem que ele não tem, ele não tem construção. Ele é um personagem que ele é inflexível, sei lá. Você vê, ele simplesmente foi dormir com o inimigo. Eu gostei até dele com a Saxa, eu acho que eles tiveram química em tela, mas eu achei que a forma com que aconteceu foi uma facilitação de roteiro. Ele ser burro no final das contas, ele tinha que ter aquele caso ali com a Saxa. A gente já imaginava que ele teria esse envolvimento com ela, mas pô, precisava ser dessa forma. Ele precisava ter ficado daquele jeito com o martelo, gente, obcecado. Eu fiquei com medo daquilo. Eu falei, gente, o que é isso? Ele tá tratando o martelo como se fosse uma pessoa, e ele tá obcecado pelo martelo, e ele tá se comportando igual um imbecil
Como que ele mudou? Se depois tivesse sabe, tivesse fechado isso direitinho, como se o martelo tivesse algum tipo de influência, algum tipo de energia, mas não. Eu fiquei assim, como assim? Por que que ele ficou assim? Não teve, sabe, não teve, foi cansativo, foi estranho assistir. Outra coisa que me incomodou bastante nessa terceira temporada foram os deuses. Assim, eles foram figurantes. Eu acho que daria pra ter desenvolvido mais esses personagens, né? Outra coisa também, gente, foi aquela serpente. Assim, foi criada uma expectativa tão grande em cima da serpente. Ela estava sendo alimentada com pessoas, com humanos, porque ela tinha que ficar muito grande pra lutar contra o Thor. Eu misturando as séries contra o Ragnar, gente. Pra lutar contra o Thor. E simplesmente não acontece nada. Ela cresce, só que aí o Laurits vai, manda ela pro oceano. Assim, a pior coisa que tem é você gerar expectativa no telespectador e não atender aquela expectativa e murchar depois, assim. Foi criado um enredo tão grande em torno da serpente pra do nada simplesmente não acontecer nada. E ela foi à toa ali, que personagem do que gratuito, não tem sentido. Só porque o Loki foi mãe de uma serpente, então tinha que colocar a serpente ali, mas por que criaram essa expectativa toda? Outro personagem também que foi desconstruído e depois, nossa, jogaram um banho de água fria e depois desconstruiu de novo, que é aquele eu não sei se pronuncia assim, gente, desculpa. O gigante, irmão da Saxa. Ele era um babaca, aí depois ele conheceu a Gri, começou a se desconstruir, parecia que ele ia ficar legal. E depois do nada, ele vira casaca de novo, fica sádico, sangrento, querendo matar gente. E depois aparece outra mulher e ele simplesmente vira tranquilinho de novo, paz e amor. Assim, é um personagem muito... Você não sabe o que esperar, não é fixo. Diferente, por exemplo, do Laurits. Faz sentido ele ser assim. O Laurits realmente faz sentido. Porque ele já foi inserido na série, a história dele já é essa dualidade. Ele é metade deus e metade gigante. Ele é da índole dele ser traidor, por exemplo. Então ele fica nesses dois mundos, ele é dividido. Ele faz sentido ser um personagem de montanha-russa, diferente do Magni, do Fear, dos outros personagens, entendeu? Eles têm que ter uma linha ali direitinha. Pode até começar babaca, mas depois que for desconstruído, vamos tentar trabalhar nessa linha, porque aí senão fica muito confuso, né? Fica esquisito, fica estranho. Enfim, eu não gostei dessa temporada. Achei que tiveram muito mais erros do que acertos. Pra mim, quando o final é assim, acaba estragando a série toda, porque nada faz sentido, não é uma coisa que foi bem construída, bem trabalhada, que teve início, meio e fim, um desenvolvimento legal. Parece que fizeram qualquer coisa pro final. Me incomodou bastante, porque eu tava com expectativa bem alta pra essa terceira temporada. Eu não sei se todo mundo compartilha dessa mesma indignação que eu. Mas eu achei que a série se perdeu realmente. Giraram muito em torno dessa questão do amor, de encontrar alguém. E naquele arco final, onde o Thor morre, né, na mente do Magni, no Ragnarok, é como se o Thor estivesse morrendo e ele estivesse renascendo. Mas aí, ali com o romance dele, enfim, parecendo que ele meio que estava se resolvendo com o passado dele. Mas, gente, não foi legal, assim, foi o que eu falei. Eu acho que o erro maior da série foi ter criado expectativas muito altas em cima de personagens, do enredo, de história, de uma possível luta final épica que não aconteceu. E por não ter deixado claro em qual rumo a série iria tomar, assim. Não foi aquela coisa surpreendente, positiva, sabe? Foi uma coisa que murchou quem tava assistindo. E você ficou assim, nossa, é sério isso? Tipo, eu perdi meu tempo assistindo. Essa foi a sensação que eu fiquei. Enfim, meu ponto de vista, pode ser que alguém tenha gostado, tenha visto de outra forma, mas enfim, foi o que eu achei.
Bom, gente, é isso. Como eu falei, esse vídeo ele não é um vídeo profissional. Na verdade, foi um desabafo mesmo que eu quis fazer. Mas se alguém quiser assistir mais conteúdos assim, de análises, eu costumo ser bem crítica. Quando eu gosto e amo, mas quando eu não gosto muito, nossa, eu fico bem indignada. Então, eu vim fazer esse vídeo para desabafar. E se alguém quiser assistir mais alguma coisa nesse sentido, sobre outra série até, ou sobre essa série, pode comentar. Falar também o que você achou da série, tá bom? Da terceira temporada em si. E é isso, obrigada por ter assistido até o final.